Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nessa noite de hoje, né, 21/3/2025, né? Vamos começar o culto nessa sexta-feira de hoje, de março, na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo, fé de verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, nome 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova. Agora o irmão Ricardo vai aí também conversar com vocês e ensinar vocês a palavra também. A oportunidade está com ele agora. Boa noite, Brasil Nações, né? Eu venho pedir desculpa de ontem, o ocorrido, né? A gente sabe que pessoas às vezes não entendem como é que é um evangelho, então teve aquela discussão, coisas que não é para acontecer, porque a gente sabe que quem está à frente da igreja é o pastor, né? Não é o pregador, não é o obreiro em nada, então teve aquela divergência, aquela discussão, uma coisa que hoje mesmo a gente resolveu para não acontecer mais, porque a casa do Senhor tem que ter silêncio na hora da pregação. Então tem pessoas que não entendem como é que é o evangelho, ainda precisa aprender muita coisa. Por causa de quê? Porque o pastor está falando, a gente tem que calar. Quando o pregador está falando, a igreja tem que se calar. Por causa de quê? Para que vocês ouvem melhor o evangelho, né? Para não ter os graves e agudos, né? Aqueles som, né? De pessoas, para não poder atrapalhar a pregação, né? Então a gente tem que corrigir, né? A gente corrigiu da forma que educativa, não chamou aquela atenção, não deu puxão de orelha, nem deu aquela disciplina, né? Que a igreja dá, mas a gente corrigiu, né? A gente sabe que é uma boa pessoa, mas também tem hora que exagera, então tem hora que tem que chamar atenção, porque senão vai querer falar até o dia amanhecer. A gente tem que segurar um pouco a pessoa, poder ela sentir que tem um momento de falar e tem um momento de ouvir, né? Igual você está com seu amigo, tem um momento que tem 4, 5 amigos, um fala, o outro ouve para depois falar, o outro quer falar. Então a gente já chamou atenção para quê? Para que poder o culto ficar melhor, dentro também ser chamado a atenção de vocês, né? Porque a gente fica triste quando chama o chorei da gente, né? A gente fica triste. E eu tive aqui conversando, ainda vou disciplinar mais ainda, porque Simão também vai, porque a gente não pode julgar pessoas. A gente sabe que aqueles pessoal que vier é pessoas que estavam no vício, né? Tá se libertando ainda, né? Então a discussão hoje por causa de quê? Por causa do não pode beber vinho e nem Santa Ceia normal, que é o pão e o vinho, né? Sem álcool, porque ainda está em pecado, né? Pecado não é só prostituir, pecado tudo é pecado, bebida, droga, então não tá liberto ainda. Então quando se libertar, aí sim, quando se libertar, aí tiver bem preparado, aí sim, aí batiza nas águas, aí tá pronto para participar do corpo de Jesus Cristo. Enquanto não estiver preparado espiritualmente e carnalmente, se o corpo, né, estiver firme com Jesus, né, então ele a pessoa, os casais não podem passar a Santa Ceia. Só para ter um exemplo, se a pessoa estiver morando junto, já não pode. Imagine álcool, né, que é pior, né, que o álcool tira muita dependência da pessoa. Eu já bebi muita cerveja quando eu era mais novo, então a bebida sempre estraga a pessoa, então não pode. Então por isso que teve aqui. Então a gente vem pedir desculpa aqui, e o professor Simão pedir desculpa a vocês também, o irmão Hernani também, que ele hoje não veio, que ele mora muito longe, mas ele assiste nós aqui. Então peço perdão ao irmão Hernani e a esposa, como é que chama a esposa dele? Emanuela, né? Teve aqui ontem, a gente ficou meio sem graça com tudo aqui. Eu mesmo comecei até a chamar atenção, porque tava demais, né? Então a gente chamou atenção de novo, e se tiver falando demais a gente chama atenção para poder a pessoa se conscientizar que a hora do culto não é a hora de hora de conversar, né? Eu já até falei, quer conversar, chega mais cedo na igreja, chega às 6 horas, conversa até umas 7 horas, e depois às 9 horas pode falar à vontade, acabou o culto, pode falar à vontade. Então o momento certo é esse, igual hoje tá conversando com o irmão Oswaldo, deve estar ouvindo nós aí. E depois do culto a gente foi conversar com ele, né? Fiquei até umas 10h30 aqui mais ou menos,
e eu também estava meio cansado, Simão também querendo jantar, e eu parti para casa, né? Pode que era o momento certo, que não tinha mais a pregação. Então por isso que a gente opta por isso, né? Tem que ter ordem e reverência à casa do Senhor. Não pode ser de qualquer maneira, né? Que o povo hoje está sedento da palavra de Deus. Eu também estava carente da palavra de Deus uns tempos atrás aí, uns anos atrás, né? Que eu estava nas igrejas de falsos profetas, então eu também gosto de ouvir também a palavra. Não é só ouvir também, como também aprender e ensinar, né? Então, gente, me desculpe aí. Vou ler para vocês aqui o sofrimento do Paulo, né? Por amor ao Evangelho, né? Coríntios 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, recebei insensato também, gloriei um pouco, que digo, Senhor, mas com loucura, esta confiança gloriai-me, pois-me muitos gloriam segundo a carne, também gloriarei, porque sendo sensatos de boa, tolerais o insensato, pois sois sofredores. Se alguém vos põe do servidão, alguém vos vora, alguém vos apanha. Se alguém se exalta, alguém fere o rosto. Envergonhado digo que nós fossemos fracos, não que qualquer tem ousadia, insensatez, ou tem ousadia. São hebreus, também são israelitas, também são da descendência de Abraão, também são ministros de Cristo. Falo como fora, eu ainda trabalho muitos açoites, dos que as prisões, muitos mais perigo, a morte, às vezes, recebi judeus 40 açoites, menos um. 3 fui açoitado com várias, uma vez fui apredejado 3 vezes, sofri naufrágio, a noite e o dia passei no abismo, e viagem muitas vezes, perigos, rios perigosos, salteadores, perigo de uma minha nação, perigo de gentios, perigos de cidade, perigo de deserto, perigos do mar, perigo entre os falsos irmãos, né? E trabalhos a fadigas, vigílias, às vezes fome, sede, jejum, muitas vezes frio, nudez, além de coisas exteriores, oprime ao cuidado das igrejas, quem enfraquece também, enfraquece, escandaliza, não me abrace. Se convém glorificar, ei que diz respeito à minha fraqueza. Deus Pai, Deus Jesus Cristo, certamente que não minto, a Damasco, que governa o rei Aretas, guardas, fortes cidade Damasceno, para que esses prenderes foi descido ao cesto a um janela de muralha. Assim escapei das suas mãos. E a visão tirou o espinho da carne. Então, Paulo ali, gente, ele pregava o evangelho, ele foi muito perseguido, né? Foi açoitado, né? Açoite, quem sabe, aquela vara comprida, né? Acho que é um couro, né? Tem uma fivelata assim, uma coisinha bem fininha no final, que aquele corta ali vai até na alma da pessoa, porque de que dá aqueles cortes profundos, né? Que sai aquela carne branca, aquela coisa feia, né? E aquilo ali a pessoa fica entre a vida e a morte. Então Paulo ele foi preso várias vezes, ele foi açoitado por pessoas que não queriam o evangelho. Ele foi apredejado, né? Ele foi naufragado. Quem foi naufragado? Né? Sabotaram o seu navio, ou barco que ele estava ali, e ele fundou, né? Muitas vezes por causa do evangelho. E foi preso também, né? Teve prisão, né? E sofreu várias perseguições. E já tinha falsos profetas naquela época, né? Naquela época da igreja tinha os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos doutrinadores, enganadores da palavra de Deus. Então Paulo foi muito perseguido no evangelho. Não foi fácil Paulo pregar o evangelho para o mundo, não, porque já tinha falsos profetas. Hoje é a mesma coisa, né? Tem falsos profetas, enganadores, salteadores, né? Homens endemoniados e mulheres endemoniadas, né? Que você não prega o evangelho de Deus, você está pregando para o diabo. Então, tem muitos hoje, né? Hoje, aqui está falando daquele tempo, mas é o tempo de antigamente,
está referindo ao tempo de hoje também, né, dos evangelhos aí, esse evangelho suricate, né, porcaria, né, igual eu estava ali pesquisando, fazendo pesquisa, não sou bobo, no Quai, e vi uma certa pessoa no carnaval. Eu fiquei triste. Como pode uma pessoa de uma igreja tradicional, que eu até já pisei os pés em Belo Horizonte, tá em carnaval, né? E o outro também fez o carnaval evangélico aí. Outra pessoa se diz importante de Deus não, do diabo. Então, o evangelho não está se referindo só a Paulo, está referindo também a hoje, 2004 anos também, né, dos falsos profetas, né, que enganam, roubam, arranca o couro, arranca a carne e deixa os ossos. Que arranca o osso? A gente está falando aqui. Está falando que roubam o povo, né, tira ali o seu digno salário, né, que a gente dá salários para esses bandidos, a gente que dá 1.000, 2.000, 10.000, assim vai, 100.000, uns dá carro, né, que já fui essa falsa igreja em Belo Horizonte, que tem muitas, né, e deixa o carro lá, né, de oferta, diz que oferta para Deus, né, para aqueles bandidos, e depois eles pegam aqueles carros e vendem a preço baixo de mercado para poder pegar o dinheiro daquele carro, né? Então são muitos bandidos, gente. Então por isso que a palavra de Paulo fala, né, daquela época que Paulo também foi muito perseguido, né, perseguição. Nós também é perseguido, por quê? Porque nós andamos igual Paulo, né? Nós pregamos o evangelho aqui, né? Nós já fomos Jiquiri também, né? Não teve perseguição, graças a Deus, né? Mas a igreja estava fria, né? E fomos lá, né? Chegamos lá e foi pregado o evangelho, né? Hoje é mais assim, moderno o que eles passavam. E antigamente não existia carro. Existia carro, sim, carro de roda, né? Que era tracionado por cavalos, né? Aqueles cavalos grandão, Manga-Larga, Campolina, né? Cavalão grandão inteiro. Inteiro que é grandão, que é muito forte, né? Os bichos, né? E hoje não, hoje nós temos carro de passeio, né? Tem carro de transporte. Então hoje o evangelho hoje está muito mais fácil. Então eles passaram muita luta, né? Muita perseguição, muita tribulação, né? Açoitado, preso, por causa de quê? Por causa do evangelho do Senhor, né? Que não poderia ser pregado de qualquer maneira. Igual o evangelho de hoje, não pode ser pregado de qualquer maneira. Tem que ter reverência na palavra, tem que ser corrigível, tem que ser certo na palavra do Senhor e buscar inspiração do Espírito Santo para poder pregar o evangelho, né? Que eu estou aprendendo. Eu não sou o cara, o cara é oficial tal, e não sou, estou aprendendo, né? Cada dia que passa eu aprendo, eu estudo mais a Bíblia, né? Eu vejo filme evangélico para poder o quê? Interpretar para vocês a pregação, né? Que é pregação, você vai interpretar o que viveu aquele antepassado do evangelho, né? O evangelho puro, né? Genuíno, que os apóstolos pregavam, né? Mesmo que as igrejas não estavam impuras, né? E tinha coisas erradas, mas eles pregavam o evangelho para combater o mal. E nós é a mesma coisa hoje, nós estamos aqui pregando o evangelho para combater o mal, né? Tem que combater o mal, gente, para vocês não serem enganados, porque no dia do julgamento final todos nós seremos julgados. Não tem esse, não tem aquele. Eu sou rei, eu sou rainha, eu sou presidente, eu sou governador, eu tenho privilégio. Não tem não, gente. Lá em cima não tem privilégio não. Lá em cima é todo mundo vai passar na porta do agulho para chegar no reino dos céus. Ninguém vai ficar desapercebido não. Ninguém. Nem o diabo que faz essas guerras aí, essas mortes, nem ele vai ficar desapercebido, porque quando Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites, ele tentou Jesus mostrou todo o reino da terra, mas também mostrou as guerras, né? Dava o reino, mas que Jesus adorasse ele, né? Daria toda a riqueza para Jesus, sabendo que Jesus era o dono da riqueza do mundo todo, né? E ele perseguiu Jesus, mas ali Jesus venceu ele, né? Os 40 dias e 40 noites, venceu ele, né? E depois teve a mesma guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, que foi violenta, depois veio a segunda, que foi mais sangrenta, né? Nós vamos ter daqui uns anos a Terceira Guerra, mas
Tá tudo na mão de Deus, né? Porque Deus, a guerra não vem porque tem as igrejas do Senhor na terra que pregam o evangelho verdadeiro, genuíno. São poucas, mas tem, né? Porque ela sofre perseguição porque é verdadeira. Se fosse igreja falsa, aqui não tinha perseguição, pessoas querendo defamar a igreja. Tem porque é da verdade, anda na verdade. E quando anda na verdade, o diabo não gosta, né? O diabo fica chateado porque as pessoas estão andando no caminho reto, né? Que a pessoa que é cristã, ele anda na contramão. Não na contramão de carro, mas na contramão desses evangelhos falsos, que andam na mão do Senhor. O Senhor também andou na contramão várias vezes, para poder destruir aqueles evangelhos falsos, podres, daquela época, né? E tirar aquele povo do sofrimento, do açoite, aqueles homens, né, poderosos, né, daquela época, né? Poderosos em dinheiro, gente, né? Em poder aquisitivo, né? Então, Jesus veio ao mundo porque morreu pela cruz pelo causa do pecado do mundo, né? Da humanidade. Então, Jesus, ele veio e ele sabia que ele ia morrer, né? Então, por isso que hoje nós temos o evangelho, graças a Jesus e os apóstolos, né? Foi que Jesus preparou cada um para ser apóstolo dele, né? Para levar a palavra dele. Então, graças a esses homens aí da Bíblia, né? Que nós hoje temos o evangelho. Infelizmente, a igreja bagunçou muito fora, se corrompeu, né, se vendeu. Hoje tem evangelho com maçonaria, com Illuminati, uma bagunça. Então, hoje em dia a igreja está comprada. Então, por isso que está uma bagunça aí fora. Muita gente está saindo da igreja, por causa de que está sendo enganado. E está percebendo, está acordando e percebendo. Então, as pessoas estão saindo desses ministérios por causa de erro. Até um amigo nosso aqui também, Oswaldo, né? Ele estava, e ele era obreiro da igreja aí. Ele saiu do ministério por causa de quê? Por causa de enganação, né? No caso, ele ia em uma e outra e estava percebendo coisa errada. E ele queria ir na nossa igreja, na igreja do Simão, né? Mas lá não tem BH, é aqui de Ponte Nova, são aí até ali na entrada de Belo Horizonte, 185 quilômetros. Para dentro da rodoviária dá uns 230, 240 quilômetros, né? Então ele queria vir, mas felizmente não tem lá, né? Então a gente está assim falando a verdade aqui, né? A gente é bombardeado, a gente está acostumado com isso. A gente é criticado, julgado, porque Jesus também foi julgado, foi bombardeado várias vezes, né? Ele foi perseguido. Quando eles perseguiram de um lado, ele saiu do outro, sempre fugindo daqueles homens mal perversos, né? Por causa de quê? Porque eles não queriam um evangelho genuíno, verdadeiro. Eles queriam a bagunça. Jesus participasse da bebida, Jesus participasse de coisas, né? De coisas erradas, né? Adultério, essas coisas, que Jesus apoiasse isso. Então, por isso que Jesus foi crucificado na cruz. Eles queriam que Jesus apoiasse a comercialização dentro das igrejas. Então, Jesus foi açoitado. Eles queriam que escravizasse as pessoas e roubasse o dinheiro dela com impostos, né? Que é a carga tributária, que é tributo, né? Que é imposto. Então, por isso que Jesus morreu, né? E também pelo pecado da humanidade. Que se não fosse Jesus naquela época, o mundo hoje estava em trevas, né? Nós não saberíamos que era a luz, nós não saberíamos nem que era Jesus, e nem que era a Bíblia Sagrada que nós temos hoje, né? Nós temos nós temos ela hoje, mas temos ela minúscula. Por quê? Porque quando os apóstolos morreram, a Bíblia que eles tinham, a verdadeira, a grandona, ela foi sucumbida, ela foi queimada ou destruída, para ninguém saber o que foi o ensinamento de Jesus naquela época. Então essa Bíblia, então, ela falta as partituras, ou seja, ela falta partes. É um livro, tipo livro de advogado. Sabe o que é de advogado? É grandão assim, ó. Então aquele livro pesado. Eu tenho um livro de advogado em casa, é pesado. Você carrega aí, você nem aguenta carregar, de tão pesado que ele é. E ele incomoda muito. Então a Bíblia era grande, grandona, pesada para carregar. E os apóstolos carregavam ela. E pregavam de porta fora a fora. Então quando eles morreram, ela foi sumida. Pegaram o dele e sumiu. Vamos sumir essa Bíblia aqui. Que o povo
do futuro não saberá o que foi o verdadeiro evangelho completo, original. Então essa Bíblia é faltosa, né? Então falta muita parte dela. Então por isso que hoje nós temos o evangelho, mas incompleto, né? Não veremos aqui, mas veremos na glória do Senhor lá a Bíblia, que foi a verdadeira Bíblia da época dos apóstolos, né? Grandes homens de Deus, né? Que sofreram muito mais perseguição que eles de hoje, né? Eles apanhou, foi predejado, mas não negou a Deus e ficou firme na fé. Até na hora da morte, eles foi temente a Deus. E por isso que eles ganharam o reino dos céus, né? E vive no seu lugar de destaque lá nos céus. Porque na hora da morte, nem Jesus negou a si mesmo, né? Ele preferiu a morte ali, morrer para o mundo. Foi o maior amor do mundo. Por isso que não podemos idolatrar nada nesse mundo, né? E gostar de nada desse mundo. Nós temos que amar Jesus Cristo, né? E ele não quer que idolatra ele. Ele quer que ame ele. Amar é ter um coração puro, um coração reto, né? É gostar de você, gostar das pessoas, como ela é. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a outras religiões. Nós temos que gostar e ensinar a ela o caminho da verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer a verdade e libertar, e ajudar outras pessoas a se libertar. Igual tá dois casal aqui, né? A gente teve conversando com ele, depois que o irmão foi embora aqui, a gente conversou com ele. Você tem que morrer para o mundo, renunciar, né? Abandonar seu vício, né? Porque quando você renuncia, você larga tudo, aquela vida errada, e vive uma vida em Cristo. Morrer para o mundo é renunciar a si próprio, é largar as coisas que te faz mal para o corpo e para a alma. Então a gente teve explicando para ele como é batizar nas águas, né? Então eu conversei, ele entendeu, a menina entendeu também. Então não teve coisa que eles me conhecem muito bem, eles sabem, eu nunca briguei com eles, nunca discuti com eles, nunca tive desavença, mesmo antes de estar na igreja, já conheço há muito tempo. Então ali conversando ali, depois eles partiram, né? Foram embora. Hoje voltar de novo, né? Hoje não teve esse barraco que teve ontem, né? Então hoje veio mais calmo, né? A gente sabe que não é fácil abandonar o vício, né? Porque eu também já bebi também, gente. Já bebi cerveja, já prostituí, já fiquei com várias mulheres quando era novo, porque eu não conhecia o Deus verdadeiro, ou era cego, né? Eu não era um Manassés. O Manassés fazia covardia, né? Matava a pessoa, né? Açoitava, era rei, não, mas não. Eu era um cara da perdição, porque eu não conhecia a palavra do Senhor. A igreja do Senhor naquela época era muito fraca, né? Você quase não via falar igreja evangélica no Brasil, né? Pouca igreja, né? Pouca igreja mesmo. Então era pouca igreja, então e tinha pouco conhecimento, né? E então naquela época a igreja católica dominava muito mais, né, no Brasil. Então a gente não conhecia o evangelho, mas sentia algo errado dentro de mim, e parecia que o céu abrir e falar comigo: oh meu Deus, estou aqui, mas eu estou aqui nesse evangélico aqui, mas eu estou bebendo, eu estou prostituindo, eu estou pegando mulher, né, fazendo coisa errada. E que evangélico é esse, né? Perdido nesse mundo. Meu Deus, me perdoa meus pecados. Isso não está errado, porque eu estava no evangelho podre, no evangelho mentiroso, no evangelho de enganação. Então, Deus já estava falando comigo antes de eu batizar nas águas. Pensei que o céu abriu para mim assim e vi as mãos mexendo, né? Sai daí, meu filho. Mas eu não entendia nada. Eu era um cara católico, né? Do mundão. Então eu fazia as coisas do mundo. Então depois que eu me libertei, né? Eu conheci o irmão hoje não está aqui, mas está pagando os erros dele, né? Está no presídio. E conheci ele, a gente era muito apegado antigamente, andava bicicleta para baixo, para cima, e era um em carne, um que um tava, o outro tava, um não tava, o outro tava. Então era aquela amizade platônica, né? Um agarrado com o outro. Então quando ele começou a ir para, foi até bom para minha vida, porque quando ele começou a ir para a igreja, eu também falei: então vou para a igreja também.
através dele, da família dele, eu comecei a ir para a igreja. Eu comecei a conhecer o evangelho verdadeiro, né? Esse evangelho original de hoje. Então, através dele que eu comecei a ir, né? Ir no bairro de Fátima. No bairro de Fátima a gente ia para a sede, quando a sede era boa. Era muito boa a igreja, a Assembleia. Era boa, né? 20 e poucos anos atrás, era boa demais da conta, né? E quando chegou o ano 2000 eu batizei. Mas eu tive luta também, eu tive enfermidade, eu tive doenças também, né? Eu era enfermo, eu batizei foi na dor. Eu disse, Senhor, ou o Senhor me leva, ou eu batizo, né? Eu fiquei um ano, né? Eu fiquei em casa em coma, tomando remédios controlados, né? E ali desejei minha morte, porque só ficava dopado, só ficava drogado de remédio. Quando você remédio também é uma droga, gente. Então eu ficava dopado de remédio. Então eu me libertei através da igreja, que eu fui batizei, e o Senhor foi limpando por dentro, foi tirando essas depressão brava, desmaios, né, convulsivos. Então eu fui me libertando, né? Deus foi tirando isso e também o pecado que tinha em mim, que prostituía, pegava mulher, fazia trem errado, gostava de ver pornografia. Então eu fui me libertando através da igreja. Então eu fui conhecendo a palavra, né? Então eu já estava cansado do pecado. Igual eles me estão comentando aqui, estão cansados da bebida. E cansa, vai não cansa. O corpo já não aguenta mais, né? O espírito pede coisas boas, né? Então eu fui libertando. Então quando chegou 2000 batizei nas águas, né? Fui feliz no batismo, porque eu conheci o Deus verdadeiro, o Deus que tanto eu queria conhecer, eu conheci, né? E se for somar hoje, dá 25 anos. Se for somar até dezembro, dá 26 anos de ministério, mas não tem ministério, porque eu não conto assim, porque eu fiquei um pouco nas igrejas falsas. Então eu fiquei muito perdido na palavra, porque muitas falsas igrejas. Então eu mesmo já estava com a cabeça virada com o evangelho, né? Mas aqui nesse ministério faz 7 anos que ele está aqui aberto, né, para o povo e as nações. E a gente quer, cada dia que passa, melhorar o evangelho, aperfeiçoar mais, buscar conhecimento para passar para vocês. Porque nós também estamos aprendendo. A gente não o fulano é... Não, a gente está aprendendo, né? Sabe é Jesus Cristo. Mas a gente não está aprendendo com aqueles lá, não. Aqueles... e fulano é pregador da coluna social, famoso. Não, a gente está aprendendo com a palavra mesmo. E falando abertamente a verdade, né? Para vocês aprender também conosco, né? Agora eu vou ler para vocês aqui também, gente, os falsos mestres, né? Vou ler para você Pedro 2. Também trouxe entre o povo falsos profetas, com entre vós haverás também falsos doutores, igual hoje. Falsos doutores, está falando daquela época, dos dias de hoje, gente, né? Falsos doutores, né? Que esses falsos profetas aí, que introduzem cobertas heresias, as heresias, né? As falsas palavras, as enganação, né? A vassoura ungida, o feijão ungido, né? Então para quê? Para poder enganar vocês, né? Roubar vocês, né? Perdição, aqui a perdição, perdido, né? Negarão o Senhor, eles negam o Senhor mesmo, né? Resgatou trazendo sobre si mesmo a repetição e perdição, repetindo perdição. É daqueles tempos, e está falando do dia de hoje. Essa palavra vale, falando daquele tempo e os dias atuais de hoje. Por isso que o evangelho é pregado. Muitos seguirão suas dissoluções, quais blasfemando o caminho da verdade. A avareza farão negócios, palavras fingidas, sobre quais largo tempo será tardia sentença a perdição dormita, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, havendo lançado ao inferno. Naquela época os anjos estavam no céu também. Lúcifer, o anjo mais belo de Jesus, o anjo mais bonito, né? Um anjo que transcendia o céu, aquela luz radiante, né? Ele queria viver uma vida errada, ele queria estar no céu e na terra,
Ou seja, porque ele viu a civilização, né, o povo, as mulheres bonitas, né, aquelas frutas maravilhosas. Ele queria viver lá em cima no céu e na terra. E vinha o céu e na terra. Ele queria isso. Que Deus liberasse ele para fazer as coisas erradas. A prostituição, a orgia, né, os assassinatos, os homicídios, as drogas. Então Lúcifer queria ter a vida no céu e na terra. Ele estar em cima como anjo e descer como anjo e transformar em ser humano para poder prostituir, fazer as coisas mundanas. Então por isso que Lúcifer ele queria ser mais do que Deus no céu. Então ele rebelou contra Deus, mas Deus deu para ele tempo dele redimir, ou seja, deu tempo para ele arrepender dos seus pecados. Né? Lúcifer, arrepende Lúcifer, mas ele não quis se arrepender. Cada dia que passa ele estava rebelde, ele estava fazendo as coisas que estava de Deus de olho nele, né? Agradando os olhos de Deus. Deus pegou outro anjo lá, que não tinha o poder de Lúcifer, e deu o poder para ele. E fez a guerra lá em cima do céu, lutaram lá em cima, guerrearam lá em cima. E aqueles anjos que tinham aquele poder todo, foi perdendo a força. Porque o céu é celestial, então Deus lançou ele sobre a terra, né? O diabo sobre a terra, né? E ele fez o que fez. O que ele queria fazer na mente dele lá, ele fez na terra. Né? Pecou, prostituiu, dormiu com mulheres. Por isso que nasceu aqueles homens gigantes, aqueles homens fortão. Né? As mulheres dormiam com aquele homem bonito, belo, mas era o diabo, era o Lúcifer. Né? E os anjos caídos, mulheres de anjo também, dormia com outros homens, nascia aquelas coisas horríveis da natureza. Então, avarezas farão. Aqui, a avareza, né? Avarenta é dinheiro, gente. Pessoas que segura, é miserável. Então ele é avarento. Ele não gosta de pagar ninguém. Então é avareza, é avarento, né? Igual a pessoa vai na igreja e não dá o dízimo. Ele tá o quê? Tá na avareza. Ele tem um dinheiro, mas não dá. Chega lá, ele não dá o dinheiro. Então ele é avarento, é avareza. Ele é miserento, né? Avarento e miserento é a mesma coisa, miserável. Então ele é miserável, né? É um homem que gasta com outras coisas, mas a pessoa gasta com outra coisa, entre aspas, mas é avarento. Então é avareza. Farão negócios, né? Igual esses homens que fazem negócios, né? Com palavras fingidas. É que prega hoje. Sobre quais o largo tempo será tarde. Sentença a perdição dormita, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram. Aqui, ó, Deus não perdoou os anjos que pecaram. Eu estou falando, gente, tá vendo? Deus, em espírito, falando aqui, e Deus confirmando aqui, ó. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo lançado no inferno, esfregou cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. Então Deus lançou aqui na terra e no inferno, gente, né? Tem anjo que fica no inferno, gente, tem anjo que fica na terra mesmo. Eu já vi um diabinho lá em Belo Horizonte, pequenininho. E eles gostam de coisa errada. Carnaval é que eles amam. E quando chega a festa das trevas, que é o carnaval, eles saem tudo do inferno e vêm passear na terra. Que eles gostam. Que homem prostituir, homem usar droga. Eles gostam de coisa errada. O diabo gosta. O diabo ama isso. Né? E não perdoou o mundo antigo, que é o mundo antigo, aquela época. Né? Mas guardou Noé, aqui Noé foi guardado. Por que Noé foi guardado? Porque o pecado do mundo estava demais. Então Noé era a única família que era temente a Deus. E Deus falou, Noé, faça a primeira marinha do mundo foi de Noé. Né? O barco, o maior navio de marinha mercante. O que é mercante? Mercadoria. Né? Tem gente que não sabe o que é isso. Né? Então o maior navio de mercadoria do mundo foi de Noé. E Noé era um homem prudente a Deus, temente a Deus naquela época. E os outros pessoal estavam em pecado. Por isso que teve o dilúvio, a chuva pelo mundo. Por isso que a terra hoje não é uma terra plana. O globo terrestre é redondo, mas a terra nossa ela não é plana, ela é acidentada. Tem morro, tem montanha, tem serra. Por causa de quê? Por causa do dilúvio da chuva. Né? Aquela chuva que subiu até quase chegando no céu.
né? Não subiu até lá em cima, que Jesus também, ele não queria que subisse as imundícias para o céu. Mas Noé ficou lá vendo o céu, né? Deus falando com ele, com o povo dele, e conversando com ele. E só Noé ficou lá em cima com aquele barco, e enchendo de água e matando, né? Matou que tanto de gente, né? Então o pregoeiro da justiça com 7 pessoas, e o dilúvio do mundo, e os ímpios, condenou a substituição da cidade, Sodoma e Gomorra. Aqui, Sodoma e Gomorra também sofreu aquele, não é terremoto, como é que chama? Aquela lava, né? Aquela erosão de lava, aquela enxofre, e foi passando ao corpo da pessoa e foi endurecendo, né? Como fosse uma estátua de madeira, ali, de concreto, né? E endureceu o corpo, matou aquelas pessoas, né? Ela foi ofegando o ar deles e matando aquelas pessoas, né? Tipo desceu lá, gente. Eu não gosto de falar isso, que eu tenho muito respeito e amor por Mariana e Brumadinho. A gente sabe que a gente não gosta nem de ficar comentando isso. Igual aconteceu com as pessoas lá que morreram, morreram com a lama, né? A lava foi igual aquilo ali, foi sufocando ali a respiração do pessoal e matando, né? Foi entrando lava na boca, no nariz, né? E foi fazendo ali o endurecimento que as pessoas virando um concreto, né? Só dando Gomorra reduzido assim, pontos viesse a impiedade, livrou-se o justo enfadado da vida de suas homens abomináveis, porque justo é habitado em afligir a alma justa que ouve sobre suas obras injustas. Assim o Senhor livra da tentação dos piedosos, reserva os injustos, para que o juízo seja castigado, principalmente aqueles que, segundo a carne, a circunstância da sua imundícia, despreza atrevidos, destinados a recado, a blasfemar a dignidade, enquanto os anjos, sendo as maiores forças do poder, pronunciam juízo, blasfemar ao Senhor. E estes animais irracionais que seguem a natureza, e seres presos, mortos, blasfemados, entenderam, cercarão a corrupção. Naquela época tinha corrupção, gente, né? Então a corrupção não é desde agora, não. Ah, porque o político é corrupto. Já tem, deu de muito tempo, ó. Ó, já está na Bíblia aqui, corrupção. Recebendo o galadão. O galadão é a coroa de ouro, né? Da injustiça, pois traz homens prazer, deleites cotidianos, nordas. Náculas deleitados, seus enganos banquearam convosco. Todos os cheios de adultério. Adultério é prostituição, né? Você dormir ali com a mulher ali, e você não está casado com essa, já é adultério. Você morar com a mulher é adultério. E dormir com a mulher do próximo é adultério. Você está adulterando, está prostituindo, né? Então Deus não agrada dessas coisas. Não cessando de pecar, engordando as almas. Inconstantes, excitados da avareza. Aqui, avareza de novo, gente, né? Filhos da maldição. Quase deixado o caminho, erraram seguindo o caminho de Balaão. Filho do Beor, amou o prêmio da injustiça. Mas a apreensão da transgressão, o mundo. Quando o humano impediu a loucura da profeta. Esses são fortes águas nuvens, levado à força e ventos, quais as trevas inteiramente reserva com muitos arrogantes vaidades, engordam a consciência da carne. A adição daquele que estavam afastados, que andam liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque quem é vencido, tais faz também o servo. Porquanto sois feitos capaz da corrupções do mundo, né? Corrupção do mundo, tá vendo? Do mundo. Por isso que hoje em dia a corrupção, hoje, não é normal isso, né? Mas existia a corrupção do mundo, né? Pessoas que trocavam a fé por dinheiro, dava-lhe aquelas coisas por dinheiro, não por Deus. Conhecimento Salvador, Jesus Cristo foram envolvidos, vencidos, tornou-lhes o último estado pior. Primeiro, melhor, eles foram conceder os caminhos da justiça. Conhecendo, desviasse os santos mandamentos, e foram dados, este sobreveio-lhes o verdadeiro provérbio. O voltou o próprio vômito, porca lavada, espojou-se a lama. Tá vendo, gente? O próprio vômito. O evangelho está tão podre, que o próprio vômito, né? Que coisas erradas, né? Então, tinha muita coisa errada naquela época. Então, por isso que a gente aqui ensina. Simão, acabou a energia.
Ah não, isso ali encostou no fio. Ah, tá. Que eu tenho um cílio ali do fio ali que vai ter que trocar. Então, gente, já tinha corrupção naquela época. Tem a corrupção hoje? Tem a corrupção política, a gente sabe disso, né? É uma coisa que não é fácil, mas tinha aquela também corrupção nas igrejas. Por causa de quê? Eles queriam comercializar a palavra do Senhor, eles queriam vender as coisas deles, né? Usar ali a igreja para vender o seu comércio, né? E viver na vida errada. Então Deus não permitiu tudo aquilo, né? Igual teve Sodoma e Gomorra, né? Pecado, vinhos, mulheres prostituindo, né? E Jó estava ali, né? É Ló? É Ló, né? É Ló. Ló não é Jó, não confundo. Ló estava ali e Deus já estava falando com ele que ia destruir a cidade Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado, né? O pecado do mundo, né? Aquele pecado ali. Igual hoje nós temos aí lugar aí que não tem nem evangelho direito, né? Parece que não tem igreja, né? Que o mundo é muito grande, né? Uma cidade que eu esqueci o nome dela. Lá você vê lá mulher andando com a saia curta, mostrando a parte de trás, né? Não vou falar aqui, tem que ter respeito nas plataformas, né? Então, o pecado tá muito. Tem lugar aí que lugar de prostituição, mulheres que andam vendendo corpo, tipo vitrine, né? Então a gente tem que levar a palavra para esses lugares mesmo, né? Porque precisam de Deus, né? Se libertar. Menina nova, né? 15, 12, 13 anos, se prostituindo, né? Cidade chama Bangkok aí, né? Depois da China lá, né? Tailândia. Então, muita coisa errada. Então, tem que ouvir a palavra, tem que acordar para a verdade, né? Igual Noé. Noé ele foi até próximo aos céus, né? Ele ficou rente aos céus, porque Deus falou com ele, né? Como ia ser a civilização, né? Noé ali, os bichos, a esposa, os filhos, né? E aquela bicharada, ele teve, Noé ali, Deus permitiu os bichos ser manso, humilde, para poder Noé colocar, dominá-los e colocaram na arca, né? Para poder se salvar de salvar do dilúvio, né? Aquela chuvarada, né? Então, Noé ali, aqueles bichos precisavam subir a arca para poder o que? Eles procriar. E Noé também crescer sua nação, o mundo, né? Então, aqueles bichos ali foram salvos por isso. Né? Senão, se aqueles bichos morreram, o Senhor Criador teria que voltar de novo, né, senhor? A terra para poder. Jesus não queria voltar assim, de repentinamente, para poder fazer aqueles bichos voltar de novo, né? Outros bichos, né? Não aqueles mais, né? Voltar para poder nós ter hoje que nós temos aí, né? Cavalo, vaca, boi, para quê? Carne, comida, alimento para nós. Então por isso que aqueles bichos foi na arca de Noé, para poder eles procriar, ou seja, fazer sua rebanho de novilhos, né? Cabra, camelo, tudo para ter os bichos que tem hoje na natureza, né? Nós temos uma natureza maravilhosa, a gente sabe que a gente tem muito bicho, né? Amazonas, na África do Sul também tem aquela girafa, tem rinoceronte, tudo por causa do quê? Por causa deles, né? Cobras, né? Então esses bichos tudo foi embarcado na marinha mercante de Noé. Noé é considerado o maior marinheiro do mundo, né? Porque foi o pai da marinha do mundo, do Brasil, do mundo, né? Ele que começou a primeira barca, né? Aquele navio enorme, né? Redondão, grande, de madeira, para os bichos. E até a família achou que estava ficando louco, né? Mas depois que eles vieram, aquela chuva, aquela mundel de água submergindo nas montanhas, as mulheres ficaram horrorizadas, né? E com medo, né? Porque quando ele estava fazendo a arca, todo mundo chamou de louco, né? Todo estava chamando de louco. Até seus familiares acham que estava enlouquecendo, mas não estava enlouquecendo. Deus preparou ele para poder fazer a arca, para poder se salvar do dilúvio, que Deus não queria matar eles, queria matar a civilização, o povo, né? Então por isso que
Noé foi, Deus resguardou a vida dele e os bichos, e depois que o pessoal morreu, a civilização toda morreu, a arca desceu. A arca desceu e os bichos voltaram para os seus habitats natural, para poder fazer sua procriação, ou seja, nascer mais bicho. Né? Bicho precisava ter aquele cruzamento, né? Ter aquele cruzamento bicho com o próprio bicho para poder nascer as bicharadas que tem hoje, né? O macaco, o leão, né? A onça. Então precisava daqueles bichos ter embarcar na arca. Por isso que nós temos esses bichos hoje na natureza, né? Porque se não existisse ele, a civilização hoje estava morta. Como é que nós ia comer carne, né, Simão? Como é que nós ia comer carne? Né? Carne é proteína. Como é que nós ia... Porque Deus deixou a carne também, né? A carne. Deixou, né? Deixou o pão, carne. A carne, Nós, o trigo, tudo boa, isso. Então, tudo isso já tinha na época de Jesus Cristo. Então, por isso que os bichos foram embarcados naquela barca, né? O boi, a vaca, tudo, né? Então eles foram embarcar para poder ter procriação, né? Então por isso que o mundo hoje, o globo terrestre, o Brasil e o mundo, o mundo não é reto, não é assim, você pega daqui de Ponte Nova, você vai em BH, você não vai em linha reta, você vai subir, descer, em linha reta, e subir e descer montanhas. Por que de quê? Por causa do dilúvio. E quando veio o dilúvio, a terra foi soltando, as montanhas foi soltando e caindo, e caindo, e caindo. Aí depois que acabou o dilúvio, que ficou rochoso, né? Por isso a gente viaja, você vê serra, você passa em serra, em pedra, lugar perigoso. Já passei aqui pro lado de João Levade, dá medo, né? Você vê aquela montanha de pedra ali em cima ali. Nossa, tem que cair em cima do ônibus, não sobra nada, dá medo. Você vai por o Preto também, quando chega ali pro lado de Itabiri, você vê que as montanhas de pedra aqui que fica colada assim na terra assim, ó. Se fizer, se chover, essa pedra rodar igual uma bola, bater no ônibus, não sobra nada. Dá medo, por causa de quê? Por causa do dilúvio. Então por isso que hoje o globo terrestre não é reto, né? O globo terrestre é reto, ou seja, a terra não é plana. A nossa plana sim, a terra que nós andamos nela, mas o globo terrestre é reto. O globo terrestre é reto, mas a terra não é plana, né? Não é plana porque teve esse dilúvio. Não seria tudo reto hoje em dia, né? Se não existisse dilúvio, né? Então seria reto, né? Você andaria em linha reta. Você ia daqui nos Estados Unidos linha reta. Você poderia não precisava nem de avião, você poderia ter de carro, né? E não precisava de passar sobre mar, sobre águas, né? E montanha. Então você ia até de carro, se fosse daqui lá nos Estados Unidos, linha reta, França, linha reta, Argentina, esses lugares linha reta. Mas porém você gastava mais gasolina, né? E pneu também. Então por isso que tudo hoje não é perfeito assim. A terra não é igual era antigamente. Antigamente era reta, né? Não tinha esse tanto de montanha, igual tem hoje, né? Eu vou passar a palavra para o irmão Simão, agradeço a oportunidade. Peço desculpa a vocês de novo. Hoje, agora a nossa ovelha que ela comportou bastante, né? Porque ela foi puxada o puxão de orelha. E eu falei, Simão também falou também, né? Então ela comportou. Até gostei agora do comportamento dela. Ela chegou ali no ouvido de Simão, falou que ia subir. Então ela sentiu que serviu para ela, né? O que falamos aqui. Que a gente não quer que se repita mais, né? Porque a hora da palavra, a hora da palavra, né? Então ela foi cobrada. Então agora ela sossegou o facho, né? Porque tá igual a mulher faladeira, né? Então ela passa a palavra para o nosso Simão. Por causa do visitante também, né? Aleluia. Vamos lá na palavra do Senhor. Vamos aqui em Salmos, capítulo 39 de Salmo. Aleluia. Vamos em Salmos. Nós iremos em Salmos. Aleluia. Nós iremos em Salmos. Nesta noite. Aleluia.
minha irmã. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Salmos capítulo 39. O cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida. A súplica do salmista para que Jeová o guarde da impaciência. Salmo de Davi para o cantor Mor para Geduto. Esse salmo aqui é um salmo de cantar também, né? Louvar, ensinar a palavra. Eu disse, guardarei meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrentarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou. Acendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é para que eu sinta quanto sou frágil? Eis que fizeste meus dias como a palmo. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riqueza, e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faça o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu fizeste. Tira sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destrói como traça. A sua beleza de sorte que todo o homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos. Ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja quais. Então nós aprendemos que o cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida, a súplica do salmista para que Jeová o guarde da impaciência. Nós aprendemos aqui no Salmos, capítulo 39 aí. Aleluia. Eu agradeço também a vocês aí que entenderam ontem, né, ensinando aqui as ovelhas. Agradeço a vocês aqui que estão comentando aí que gostou do jeito que eu apacentei ontem aqui, né? Aleluia. É isso mesmo, a obra é desse jeito mesmo, e é para ensinar. Esse culto aqui é para ensinar, meu irmão, minha irmã. Esse culto veio para ensinar. Aqui é palavra para ensinar. Isso aqui é uma igreja de libertação, transformação, né? Para quebrar maldições, para afastar todo o mal, né? Aleluia. Para ensinar e transformar, libertar as pessoas, né? Esse templo aqui foi levantado para isso, é para libertar, né? Aleluia. Então fico feliz aí pelos comentários aí, que os irmãos estão comentando aí que gostou muito do jeito que eu apacentei ontem. Então, vocês aí do outro lado entenderam aí, né, como que aconteceu aqui, né? Aleluia. Porque os dois que estão começando agora, a Rosilene e Denis, são visitantes. Então, aleluia, tem que ensinar eles bastante, né? Aleluia, igual ensinei também a irmã obreira Mirinda, né? Então, hoje ela comportou bem, né? Os dois casais vieram, né? E falei para eles, vem, não fica em casa, né? E sabe por que eu fiquei feliz hoje? Quando estava fazendo culto lá no Facebook, eu fiquei feliz que assim como a hora que o culto acabou, chegou os dois aqui, falou para mim, pastor Simão, nós queremos batizar, nós queremos descer sobre as águas. Aleluia. É isso que me deixou mais feliz. Então eu estou com sede de ficar firme, que os anjos já estão amando aqui, né? Mas só que eu falei para os dois,
Vocês só vão descer sobre as águas quando estiverem prontos. Olha que vocês falaram assim, ó, Pastor Simão, nós dois estamos prontos, como eu falei para a Rosilene e Denis. A hora que vocês estiverem prontos, me avisa, ó, Pastor Simão, nós estamos prontos. Nós estamos livres dos vícios. Aí sim. Aí vou descer sobre as águas, vou preparar tudo, né, a roupa, preparar tudo, aleluia, o lugar, tudo, e descer sobre o Rio Jordão, né, aleluias. Então, é isso que eu quero que eles continuem firmes, né, que estiverem prontos, viu? Só de eles estar caminhando para a igreja, já ganhou, né, aleluia. Já ganhou, só de eles estar caminhando para cá, para serem libertos dos vícios, né, aleluia. Já é um ganho para eles, igual eu falei, vocês estão ganhando. Está mudando, estou mudando também. Está mudando, né? Aleluias. Então estou vendo a mudança na vida deles também, né? Aleluia. Aí eu falei, continua assim. Quando vocês estiverem prontos, é só me avisar. Eu falei para eles, ó, fala assim, ó, Pastor Simão, agora nós estamos prontos. Agora nós queremos descer sobre as águas. Eu falei para eles desse jeito, né? Assim que eles estiverem prontos, eu só falar, Pastor Simão, nós dois estamos prontos. Eu que me chamo Rosilene, estou pronto. Eu que me chamo Denis, estou pronto. E nós queremos descer sobre as águas, nós queremos que o pastor batiza nós dois para nós ficar mais firmes. Então, é isso que eu queria que eles entendessem e eles entenderam. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem plano grande na vida deles nessa obra aqui. Né? Aleluia. O Senhor tem um plano muito maravilhoso na vida deles. Né? Aleluia. Então, eu estou muito feliz por isso aí que eles estão com sede de descer sobre as águas. Né? De ficar firme nessa obra aqui, de ficar firme na sede da igreja pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, né, minha aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, e meu amigo, minha amiga, aleluia, fica firme na presença do Senhor, que o Senhor tem bênção também para vocês do outro lado, aí vocês estão chegando também, o Senhor tem vitória para vocês, o Senhor tem bênção para vocês, aleluia, que a obra do Senhor é para ensinar mesmo, o culto é para ensinar, aqui ensina, aleluia, que é uma igreja de ensinamento, para a pessoa entender e conhecer, entender e conhecer, e ter sabedoria, e ter entendimento, para poder viver o evangelho mais livre. O que é o evangelho livre? Você saber das coisas certas. Aleluia. Para vocês poderem ter uma salvação certa para as suas vidas. Então, que o evangelho aqui é para a obra grande mesmo. O que é a obra grande? É para salvar e libertar. É transformar vidas. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, né? Aleluias. Eu via eles também muito tempo, né? Também na praça, mas agora está saindo da praça, né? Está saindo da rua, né? Aleluia. Está começando a vir para a igreja. É isso que eu fico feliz, de ver pessoas vir para a igreja. Só de estar vindo na igreja e ouvindo, estão ouvindo também, está ouvindo, tocando os instrumentos ali também, ali, né? Aleluias. Então, meu irmão, minha irmã, então já é uma alegria que eu sinto de ver a pessoa já tocando os instrumentos, né? Aleluias. Se alegrando, dançando na presença do Senhor. Isso já me deixa feliz de ver essas duas almas que estão necessitadas, estão com sede de mudar de vida. E os próprios, os dois já falaram já. Nós estamos cansados dessa vida. Os dois falaram comigo no final do culto do Facebook. Nós dois estamos cansados dessa vida. Aleluia. Tá vendo? Essa igreja está fazendo diferença. E eles falaram, e essa igreja aqui que está mudando nossas vidas. Então, é a sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que está mudando essas vidas aí. Tá vendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Essa obra é muito importante. Essa obra aqui é importante e muito importante. Aleluia. Está salvando muitas pessoas aí. Eu sei que está. Aleluia. Essa obra foi feita para isso, né? Aleluias. É madrugada e retornarei de volta amanhã também, de segunda a domingo, 7 horas da noite. Agora nós vamos agradecer, né? Aleluia. Que nós aprendemos que manda de agradecer, eu vou mostrar. Aqui que nós estava lendo. Tem um papel aí. Eu vou pegar. O que nós estava lendo, ó? Tá vendo, meu irmão? E ó. Aí nós fomos lendo. Nós fomos lendo. É isso aí.
Aleluia. Que o Senhor possa abençoar vocês aí do outro lado. E vamos agradecer ao soberano Jeová, a Jesus Cristo, a Espírito Santo, e agradecer por este culto nesta noite, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo. Abençoa somente meus inscritos, essas pessoas, salva, liberta, quebra toda maldição, ajuda essas pessoas com o teu poder, com o teu fogo, com a tua unção. E unge essas pessoas também com a tua presença. Os que estão crendo, abençoa essas pessoas agora. Abra as portas, ajuda eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe a bênção. Amém e amém. Fica na bênção aí, fica na vitória aí, meu irmão, minha irmã. Que eu vou ficar na bênção aqui também. E amanhã estamos de volta, de madrugada também. Estou de volta aí. Aleluia.